Olá, então, mais um vídeo, agora referente ao MongoDB. Vamos então mostrar o tutorial do MongoDB, que está no material lá do Teams. Vamos dar destaque à instalação do MongoDB. Então, vamos direto aqui, instalando MongoDB. A orientação diz para baixar a opção .zip deste site, já foi baixado. Eu já disponibilizei para vocês lá na subpasta instaladores este arquivo zipado, tá? Então vocês devem seguir esta instrução. Salve em uma pasta qualquer para extrair o .zip. Então, extrai os arquivos do zip. Em seguida, criar a seguinte pasta para instalação: c:/MongoDB. E da extração do .zip, copiar a subpasta /bin para dentro desta pasta criada. Então, fica uma subpasta /bin que foi copiada da extração do arquivo zip, que foi baixado como instalador, tá bom? Então, ficou cMongoDB e a subpasta /bin, copiada do arquivo baixado .zip. Completar cMongoDB com as pastas em negrito. Então, além do bin, vai ser criado uma subpasta chamada Data. E dentro de Data, uma subpasta chamada DB. Só isso, em termos de organização. Adicionar a variável de ambiente do sistema. Clique com o botão direito em Meu computador, entre na opção Propriedades. Tá? Propriedades. Normalmente pode ser aqui mesmo em pesquisar. Vamos ver. Propriedades. Acho que eu gosto mais de entrar direto no variáveis. Entrei em variáveis aqui no pesquisar, e daí a gente entra em variáveis de ambiente, aqui embaixo, tá vendo? Daí a gente vai atualizar o PET. Vejam, deixa eu ver. Editar. Vamos ver onde que está o que a gente tem que colocar. Program Files, Node, Windows App. Acho que não é este, deixa eu ver se é este. Tá aqui, é no PET aqui do variáveis do sistema. Em cima é variáveis do usuário, embaixo é variáveis do sistema. Então eu acrescentei, que eu já instalei, né? Eu acrescentei aqui no final cMongoDB /bin, para ele encontrar os executáveis aqui, tá? Quando eu vou acrescentar alguma coisa, eu clico em novo. Quando eu vou alterar, clico em editar, e tem os botões aqui à direita. Então, é mais fácil colocar o termo variáveis, né? Então já está demonstrado aqui. Acrescentar cMongoDB /bin, como foi demonstrado lá
variáveis de ambiente, tá? Daí, ele orienta a abrir a tela CMD e digitar MongoD -- version e dar Enter. Então, como que a gente faz? CMD MongoD espaço -- version. Então tá aqui, DB version v3.6.23, é a versão que eu estou utilizando no protótipo que eu fiz de demonstração, tá bom? Então, funcionou, deu ok, então será apresentada a versão do MongoDB como nós já vimos. Para completar a instalação, devemos criar um serviço. Aqui tem uma pequena mutretinha, abrir comando como admin, como administrador. Então a gente vem aqui em iniciar, aqui em pesquisar, né? E faz assim, digita CMD e em seguida aperta as teclas Ctrl Shift e Enter. Então eu vou demonstrar aqui. Entro em pesquisar, coloco CMD, agora eu dou Ctrl Shift Enter. Ele pede autorização porque eu estou entrando como administrador. Então a característica do comando como administrador é o Windows System 32. Então alguns comandos que tem que ser do administrador, eu entro desta maneira no comando, tá bom? E então, nessa tela do administrador, eu coloco este comando aqui. Então, deixa eu voltar lá. CMD, Ctrl Shift Enter. Botão direito já traz para cá. Se eu der Enter, ele vai tentar fazer. Como eu já fiz, então é desnecessário, tá bom? Em seguida, eu dou o comando net start MongoDB e verificar em serviço se o Mongo está em execução. Se quiser parar, é net stop MongoDB, mas vamos ver serviços, como que ele está. Ele fica em execução, tá? Então, serviços, entrei então na tela serviços, vamos procurar MongoDB, tá aqui, olha, MongoDB em execução, tá vendo? Automático, em execução. Então tá certo. Eu posso clicar aqui e parar, e depois eu posso clicar novamente e fazer iniciar, que daí vai ficar ligado iniciar. Então eu tenho como ligar e desligar o serviço do MongoDB. Então ele fica normalmente em execução, tá bom? Basicamente isso que a gente precisa fazer para deixar o Mongo disponível para vocês poderem testar o back-end do protótipo que eu disponibilizei, tá bom? Então vocês podem entrar, depois de baixar, né, aquele exemplo que tem as duas subpastas com front-end e back-end, vocês clicam no back-end com o botão direito, entra naquela tela, o terminal associado à pasta. Vocês vão ter que, na primeira vez, digitar npm install. Tá? Essas instruções estão lá na apostilinha de ferramentas básicas, onde descreve o Node, né?
com os comandos npm. Então você coloca npm install, ele processa e daí vai aparecer a subpasta como que chama? Dos módulos, né? Que ele carregou. Então, é basicamente isso. Esqueci o nome do negócio, vamos ver lá. Então, seria aqui o Node Modules, tá bom? Embora eu disse que ele carrega baseado no package JSON, né? Que tem os módulos Body Parser, Express e Mongoose com as versões, né? Com as versões. É importante usar a versão certa. E ele carrega tudo que tem a ver com esses módulos. Então, se eu abrir aqui, vocês vão ver que ele tem um monte de recursos que ele carregou em função desses 3 que estão declarados aqui no package, tá bom? Então, é basicamente isso. Então, isso dá condições de eu testar o back-end. Então, ele já está aqui, então vou fazer node server e dou enter. Ele disse server is running on port 8080 connected to the database. Daí isso é a condição necessária, né, para eu testar o REST lá no Thunder. Então, eu vou lá no Thunder, eu venho aqui, eu já tinha testado, então ele está disponível aqui, HTTP localhost 8080, como ele disse, API usuários, que é o exemplo que eu dei. Já está o GET, então eu dou o comando send, então ele coloca todos os usuários que eu cadastrei como teste, tá vendo? E assim, tudo em JSON. E eu posso usar o post para acrescentar alguma coisa, o put para fazer uma atualização e o delete para eliminar. Mas vejam que eu estou usando este recurso, o Thunder Client, dentro do próprio VS Code, tá bom? Daí, então, ele fica executando aqui, ele fica disponível, o back-end. Então, vocês devem testar isso, por enquanto. Depois, no próximo vídeo, eu vou fazer a explicação da lógica do back-end e a explicação da lógica do front-end, tá? Por enquanto, se vocês conseguirem realizar este teste, tá bom, ok? Eu vou colocar para vocês, disponibilizar para vocês este arquivo também para facilitar o teste de vocês, tá bom? Então, isto estando funcionando, o CRUD, né, todas as operações REST estando funcionando aqui, daí vocês sabem que a parte de back-end está ok. Falta fazer, então, a parte de front-end. Então, volta lá para fazer aqui o NG. Daí, da mesma forma, eu clico aqui, botão direito, Open Integrated Terminal, e aparece, ele me posiciona na pasta para eu também fazer o teste aqui do Node, que daí eu executando o front-end, ele vai acessar, ok, o back-end que já está ativo, tá bom? Não vou gastar muito tempo aqui, porque a gente vai ter outros vídeos específicos do back-end
e do front-end, mas por enquanto eu queria mostrar esta iniciação do MongoDB, tá bom? Então, vamos completar alguns conceitos. Eu vou sair daqui e vou entrar em ciência de dados. Notem que a gente está orientando para vocês primeiro disponibilizarem a tecnologia que vai ser usada, tá? Para em seguida, já tendo disponíveis as tecnologias funcionando, vocês não vão ficar enroscados mais com tecnologia. Daí vocês sabem que os frameworks, as tecnologias estão disponíveis e funcionando, então vocês podem relaxar e se concentrar na parte de análise mesmo, de projeto, né? Então, não basta ter o banco de dados funcionando, instalado. Vocês têm que saber o que vocês vão colocar no banco de dados, né? Quais entidades, quais documentos. Então, vamos dar uma ideia bem inicial de ciência de dados, que vem do Data Centric Manifesto, com um paradigma, com algumas ideias básicas assim: os dados são o centro do universo, aplicativos são efêmeros, são visitantes opcionais dos dados. Tradicionalmente, se desenvolve sistemas considerando os dados como propriedade da aplicação, tá? Atualmente a coisa está evoluindo para dados corporativos, porque é através dos dados que as partes da empresa se integram, tá bom? E a maior barreira, aqui à direita diz uma observação assim: a maior barreira na mudança de paradigmas é o modelo mental das pessoas envolvidas e não tanto a tecnologia. Então, a mudança de paradigma e de modelo mental seria esta comparação aqui. A application centric é o que eu falei, de que tradicionalmente você desenvolve as telas de um aplicativo e daí você vai ver quais dados terão que ser armazenados no banco de dados, como propriedades do aplicativo, tá? E data-centric ou data-driven, orientado para os dados, seria assim: você organizar a representação da empresa na forma de dados, tá bom? Na forma de, inicialmente, mapas conceituais que eventualmente se tornam entidades. E quais os benefícios do data-centric ou data-driven? Tem uma diferençazinha, mas por enquanto para nós o que interessa mais é a passagem de application-centric para data-centric. Data-centric tem custos mais razoáveis e estáveis, porque você define dados e implementa dados de uso geral. Então, cada vez mais aplicativos novos já vão encontrar entidades implementadas para serem usadas, tá? Então, torna mais leve o projeto de banco de dados de cada projeto de software. Dados são recursos independentes. Dados, geralmente, são pré-existentes ao aplicativo novo. Olha que mudança de paradigma. Os dados são implementados com integração planejada. Integração com custos mais baixos, integração
externa mais natural, redundâncias são evitadas, porque quando os dados são propriedade de cada aplicativo, existe um risco maior de aplicativos diferentes que precisem dos mesmos tipos de dados fazerem redundância, tá ok? Ao invés de fazer integração, reutilizando os mesmos dados. Então, redundâncias são evitadas e se dá prioridade para dados corporativos. Data-driven, então, é um adjetivo que qualifica processos orientados por dados, ou seja, embasados na coleta e análise de informações. Tem o conceito de administração de dados, e depois vocês leem melhor isso daqui, para a gente não gastar muito tempo, porque agora não é essencial. O importante é vocês saberem que existem esses dois paradigmas, e a gente orienta para se dar atenção para uma mudança de paradigma. Então, quando você vai desenvolver um software numa empresa que não tem um administrador de dados ou coisa assim, é claro que não tem outra saída a não ser considerar os dados necessários como propriedade do aplicativo, do software. Mas, havendo um administrador de dados corporativo, você vai, durante o projeto, durante a elaboração, vai identificar as entidades que são necessárias e vai conversar com o administrador de dados para ver se já existem aquelas entidades implementadas. Se já existem, você vai utilizar, vai reutilizar. Então, é um nível mais elevado de qualidade no desenvolvimento de software, tá bom? E vamos concluir com uma visão do protótipo evolutivo. Temos aqui uma orientação do protótipo evolutivo: Engenharia de Software 3, projeto de software, protótipo evolutivo, critérios de desenvolvimento, orientações gerais, atualizadas justamente, por acaso, no dia 14 de agosto, que é hoje. Sendo este um projeto de protótipo evolutivo, convém esclarecer o critério de evolução, por exemplo, classificando a sequência das prioridades de implementação. Então, esta orientação de protótipo, ela dá preferência para o paradigma de dados corporativos, tá bom? Então, havendo essa chance de ter já uma organização de dados corporativos, o projeto começa com a camada de dados. Dentro do projeto da equipe, né? O projeto novo se faz um mapa conceitual, e desse mapa conceitual, que a gente não começou a ver ainda, mas nós vamos ver logo, já estão planejados até vídeos, né? E já temos material no Teams. Mas no mapa conceitual nós vamos identificar entidades candidatas a banco de dados, tá bom? E fazer a integração corporativa, quando for o caso de ter um administrador de dados corporativo. E, havendo esse entendimento entre o analista de sistemas e o administrador de dados, o projetista do software vai fazer a modelagem de dados, né, do software, e a implementação de dados, né, aproveitando, se houver, aproveitando os dados já existentes que podem ser reutilizados e os que não existem. O analista declara as suas necessidades e conversa com o administrador de dados
para eventualmente o administrador de dados implementar corporativamente aquelas entidades que entraram através do projeto novo, mas integrando essas entidades no âmbito corporativo, tá bom? E implementando os dados significa que está já fazendo o back-end e se pode fazer testes de acesso aos dados do back-end, como nós demonstramos agora de pouco, né? O back-end estando ativo, sendo RESTful, você pode usar o Thunder Client, o Postman. Eu demonstrei o Thunder. Se for RESTful, que é um padrão de arquitetura recomendado, tá bom? Então, acho que está justificada a iniciação do projeto pela camada de dados, porque se procura aproveitar uma visão corporativa dos dados, que se existir, ela é pré-existente a projetos novos de software. Então você começa com o que já existe, para depois você tratar no projeto a utilização do sistema. Então você vai fazer a elaboração, que é a análise propriamente do sistema, que ela começa do modelo de negócio, que é um canvas, que depois nós vamos ver o que é isso, para fazer a análise das atividades, porque você não pode definir os requisitos do seu sistema se você não sabe quais atividades de usuário existem e quais atividades de usuário necessitam de um suporte de software, tá bom? Então, começa com a elaboração ou análise das atividades, tá? Daí, prossegue o protótipo evolutivo com um login provisório, que normalmente vai ser um padrão na empresa ou da startup, que é a equipe, vai ter um padrão de login que deve já estar testado, em função do quê? Em função dessa orientação que já foi dada, de vocês começarem com a implementação de um ambiente de desenvolvimento, tá? Esse ambiente de desenvolvimento já deve ter pronto e funcionando um exemplo de login, de forma que é só copiar e colar num projeto novo, porque já tem um padrão de login que é provisório, e isso permite rapidamente, quando o login dá OK, já apresentar um menu também provisório, porque ele vai evoluir, né? Você começa com poucas funcionalidades, então o menu inicial vai ser provisório. Daí o protótipo evolutivo prossegue com cadastros básicos, que são os CRUD em 3 camadas, né? Porque se ele já está implementado no back-end, já foi testado com o Thunder Client, agora você já pode fazer o front-end do cadastro, porque você sabe que o back-end já está funcionando, então você faz por partes, fica mais seguro. Os requisitos básicos, primeiro porque os requisitos funcionais, por exemplo, com os casos de uso, normalmente eles necessitam a disponibilidade de cadastros básicos. Por isso a gente implementa primeiro os cadastros básicos para depois implementar os requisitos de utilização, né? Geralmente são os requisitos funcionais. E a cada versão do protótipo evolutivo a gente vai fazendo a validação com o usuário. A validação já envolve o treinamento, porque você deixa o usuário operar e ele, gostando do que foi apresentado, já está aprovado. Então, nós já comentamos isso, estamos reforçando aqui. E para completar o software,
tem que fazer a segurança do sistema de uma maneira profissional. Nós não vamos ter tempo de fazer isso em S3. Eu já comentei com vocês sobre a Authorization, né? Que é uma tecnologia que existe para evitar que intrusos tenham acesso ao sistema. E não basta você ter o login no front-end. Você tem que ter uma amarração no back-end também. Então, isso é uma tecnologia um tanto complexa, um pouco trabalhosa. Então, em S3 nós não vamos ter tempo de ver isso. Mas a gente chegando no final de S3, com o protótipo evolutivo bem andado, vocês vão conseguir completar todos os requisitos em LESS no semestre que vem, e possivelmente tratar deste assunto de administração de acesso, que é um login mais completo, né? E implementando tecnologia da autorização. Isso vai depender da professora de LES e vai depender do professor ou professora que estiver orientando o TG, porque é comum, é esperado até que o projeto concluído em LES seja apresentado como TG, trabalho de graduação, tá bom? Então temos aqui um adiantamento aí do que nós vamos fazer depois, só ressaltando que é importante a gente primeiro ter um ambiente de desenvolvimento disponível, como nós já comentamos, né? Ter o back-end com um banco de dados, uma ferramenta de back-end com um banco de dados instalado, como nós acabamos de ver, para se poder desenvolver o projeto de back-end e completar com um front-end, tá bom? Então, acho que como um vídeo do MongoDB, acho que por enquanto era isso, só que a gente não se limitou à instalação do MongoDB, porque você instala um banco de dados, mas por si só ele não produz valor. O valor de um banco de dados está nos conteúdos que você vai colocar, né, no seu banco de dados, que a gente vê a partir da análise do mapa conceitual com as entidades candidatas, modelagem de dados. Daí sim, aquele banco instalado, ele começa a ser realmente produtivo, tendo um significado para o software em desenvolvimento. E esta experiência deve ser procurada também em termos de outros bancos, né? Banco relacional, por exemplo, vocês podem procurar montar um material equivalente a este para MySQL, por exemplo, para SQL Server, para Oracle, sei lá. Isso entra naquela questão daquele template que eu passei para vocês escolherem as opções preferenciais 1, 2 e 3 de front-end, back-end, banco de dados e nuvem, tá? Então, quando eu digo implementar um ambiente de desenvolvimento, envolve uma certa variedade. Nem sempre se vai trabalhar com um só banco de dados. Pode haver uma combinação de banco no SQL com banco relacional, tá bom? Então, aí entra aquela questão de vocês assumindo as rédeas das próprias competências, vocês vão tomar conta com autodeterminação, vão tomar conta do autodirecionamento. O que vocês querem na sua carreira profissional,
que nível de competência vocês querem ter. Então, isso começa já, tá bom? E o professor é só um orientador, um colaborador. Tá? Vocês não estão aqui para agradar o professor e tirar uma boa nota. Vocês estão aqui para ter sucesso profissional e pessoal, contando com o professor para dar apoio, orientação e material. Tá bom? Então, por enquanto era isso no vídeo do MongoDB. Depois tem mais. Muito obrigado.